Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. E vamos falar exatamente hoje sobre a construção da paz. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, no capítulo 65, ele intitulou exatamente Cultiva a Paz. Ele dá uma lição extraordinária a respeito do cultivo da paz. Ele se fundamenta numa afirmativa de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10º, no versículo 6º. Mas nós vamos repetir aqui também o 5º, para ficar mais claro, mais fácil de entender. No versículo 5º diz o seguinte: quando entrardes numa casa, deveis dizer, paz seja convosco. E se ali houver um filho da paz, sobre ele repousará a vossa paz. Se não, ela retornará para vós. São frases simples, mas têm uma sabedoria profunda, um ensinamento muito profundo. Por quê? Porque se nós vamos procurar alguém e vamos em paz, se esse alguém nos receber bem, vai se estabelecer aquele relacionamento agradável entre duas pessoas que se entendem, que se respeitam, etc. Mas se a pessoa a qual nós vamos nos dirigir não nos receber bem, se nós estivermos realmente em paz, o desequilíbrio, a não paz daquela criatura não deve nos afetar. Nós continuamos em paz. Deixa a turbulência, a agressividade, a animosidade com a outra pessoa. Então, a pessoa que guarda a paz dentro de si não é afetada pelo problema do outro. Ele vai de muito boa vontade, o outro não recebe, ele volta tranquilamente. É uma lição muito profunda e que deve ser objeto das nossas considerações diárias, para ver o quanto nós estamos guardando de paz dentro de nós. Porque se a nossa paz não deve depender da paz do outro, não deve depender do outro, porque senão você coloca o seu destino na mão de outra pessoa. Você deixa com que a outra pessoa decida como você vai passar o dia. Porque há pessoas que são assim, eu já ouvi pessoas, eu estava com tão boa intenção, fui falar com a pessoa, mas a pessoa me recebeu tão mal, estragou meu dia, acabou comigo. Ora, isso é lamentável, é uma demonstração de fraqueza, de falta de preparo para enfrentar a vida. Porque o enfrentamento da vida depende também muito de nós. Então, se você visita a pessoa recebe você mal, ou mesmo dentro de casa, muitas vezes você acorda, encontra um familiar, à hora do café da manhã, que dormiu mal, está mal-humorado, você deve se isolar daquele mau humor e, se possível, até vibrar para que a pessoa venha para o normal, deixe de lado aquela preocupação, aquela agressividade com que recebeu. É um treinamento que nós fazemos. Quando você perdoa aquela pessoa que recebeu mal você, você está exercitando um requisito básico para a paz, que é o perdão. Onde não há perdão, não há paz. Há um livro até muito interessante de Rubens Romanelli, um grande expositor espírita, hoje já desencarnado há vários anos. Ele falava muito do Evangelho e ele editou um livro, O Primado do Espírito. E lá há um capítulo interessante em que ele fala sobre a paz. E ele começa, como bom latinista que ele era catedrático de latim,
da Universidade Federal de Minas Gerais, ele diz o seguinte, ele coloca um dístico latino lá, né? Se vis pacem para bellum. Essa era a divisa dos romanos. Né? Em latim, se vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. É claro que é algo que estava sendo dito por guerreiros. Né? Quer dizer, se você se prepara para a guerra, você preparado para a guerra, então não há guerra. Mas também não há paz, porque paz pressupõe desarmamento até espiritual da criatura. E Romanelli colocou assim no artigo dele, se vis pacem, para pacem. Quer dizer, se você quer paz, prepara a paz. E aí é uma lição para nós. Por quê? Nós devemos preparar a nossa paz. Devemos estar cuidadosos com a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Isso já foi advertido por Jesus, né? Está lá no Evangelho, registrado por Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar quem? Vigiar os outros? Tomar conta? Ficar olhando? Não. Vigiar a nós próprios. Vigiarmos-nos. O tipo de pensamento que nós estamos arquivando dentro de nós. Porque aquilo que nós guardamos, que nós aceitamos, vai sair de nós ou através de palavras, de gestos, de ações. Então, vigiar, o cuidado com que nós temos, nós recebemos alguma coisa ruim. Se você procura deixar aquilo de lado, mandar embora aquela ideia, muitas vezes até de revide, de revanche, você não se afeta por aquilo, não se afeta por aquilo. Aquilo não atinge você, você continua em paz, continua no esforço de construir a sua paz, para viver em paz. No livro dos Espíritos, o item 919 é uma pergunta, e nós dizemos isso porque nem todos os itens do livro dos Espíritos são perguntas. 919, Kardec faz uma pergunta muito importante. O que deve fazer o homem para se libertar do mal e etc., progredir nesta vida? E o Espírito responde, né, a ele. Fazei o que eu fazia quando estive aí na terra dentre vós. Quem é esse Espírito que responde isso? É Santo Agostinho. E é das poucas respostas dos Espíritos que estão assinadas. Por que ele assinou? Exatamente para dar testemunho de que ele é. Não é porque foi canonizado pela Igreja Católica, nem nada. De fato, foi um grande pensador, foi um grande cristão. Mas não é por isso. É porque o caso dele é um caso pessoal, particular. Por quê? Ele era um jovem, né, que não queria nada com nada. Filho de uma mulher muito virtuosa, Mônica, que foi até canonizada pela Igreja Católica também, como Santa Mônica. E a mãe dele tinha muita preocupação com ele, achando que ele ia para o inferno, porque ele era um jovem, né, vivendo a vida de jovem, desregramentos, etc. E tal. E ela orou por ele. Na verdade, a oração dela influenciou, mas ele tomou a decisão de mudar, ouvir a mãe e mudar. E ele entrou para o seminário, que era um lugar para onde iam os homens naquele tempo se tornar padre. E ele se tornou um padre muito brilhante, deixou uma extensa contribuição para o catolicismo, né? Obras verdadeiramente espiritualizantes. E depois de desencarnado, né, então, perguntado por Kardec, ele deu seu testemunho pessoal. E ele disse, né,
fazei o que eu fazia enquanto estive aí entre vós. Ao final de cada dia, eu perguntava a mim próprio sobre o bem que eu fizera ou o mal que eu deixara de fazer, alguma pessoa que eu tivesse desagradado e etc, etc. Fazia uma revisão completa no meu dia, pensando em tudo que eu tinha feito. Então, é uma resposta longa, ocupa 1,5 página do livro. Mas é muito interessante ler, porque ele responde inicialmente, né? Um sábio da antiguidade já vou-lo disse. A primeira resposta dele é as 919. Por quê? Conhece-te a ti mesmo. Isso é uma frase de Sócrates, que é básico, você se conhecer. Você se conhecer. Por quê? Você se conhecendo, você tendo vontade de mudar, você vai ver os lugares, os setores que necessitam de mudança na sua maneira de pensar, de falar e de agir. Então ele falou que todos os dias, né, ele pensava, à noite ele passava uma revisão nos seus atos. Se ele tinha desagradado alguém, se ele tinha sido agressivo, qualquer coisa, enfim, ele verificava tudo e procurava melhorar, não repetir o erro no dia seguinte. É uma grande lição, está lá no Livro dos Espíritos, ao alcance de qualquer pessoa, o item 919 e 919A, porque o A é que exatamente Kardec, porque perguntou a ele como era a maneira de nós nos conhecermos, ele então explica, né? Dá uma explicação. Isso leva a gente a uma reflexão, a necessidade da nossa oração diária. Oração diária, não é só à noite antes de deitar, aquela oraçãozinha rápida que a pessoa faz, vai deitar, não. É parar e analisar o seu dia. Vou deitar agora, vou me deitar, vou dormir. Eu vou fazer uma análise de como eu fiz, o que eu fiz durante o dia. Porque nós sabemos que à noite, quando o nosso corpo dorme, nós não dormimos. O espírito fica atento, acordado. E nós vamos exatamente reviver ou conviver com espíritos que nós procuramos através das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos, nossos bons atos, né? Ou aqueles a quem nós ofendemos, agredimos, etc. Então é um momento de você parar e pensar. Não é só pedir a Deus, meu Deus, me ajuda que eu tenha um bom sono. Não. Nessa hora eu devo pensar o que eu fiz também da minha parte para ter um bom sono, para ter um bom repouso. Não é só jogar tudo em cima de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, não. Eu acredito, tenho fé que Deus vai me dar um bom sono. Não, Ele vai me dar algo, né, a que eu tenha feito jus, a que eu mereça. Então é necessário pensar o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo. E nessa hora da oração diária, que não é a repetição mecânica de uma prece, não. É um momento em que você conversa com o alto, com Jesus, com Deus, com os bons espíritos, né? Pode ser uma coisa mais ou menos rápida, você não precisa fazer uma palestra, uma preleção para os espíritos, mas dá uma pensada. Procura ver se você fez alguma coisa desagradável. Aí, na hora, não é ficar também chorando em cima do leite derramado, como nós dizemos habitualmente, né? É você olhar aquilo, verificar se que você errou e pedir forças para você não incidir no erro. É uma pequena meditação que a criatura faz. Aliás, meditação é um hábito que nós, ocidentais, usamos muito pouco. É muito usada pelos orientais. É essa avaliação do que nós estamos fazendo na vida, como nós estamos respondendo às perguntas que nos são feitas,
como estamos reagindo diante da ação de outras pessoas, boas ou más. É pensarmos nisso, né? Pensarmos nisso. Porque a partir da situação em que você se encontra, você vai atuar em relação aos outros. E você vai receber exatamente a resposta. Se você recebe uma resposta ruim, você terá forças para não entrar em desequilíbrio, como fala Emmanuel lá no capítulo 65 do Vinha de Luz, que nós citamos há pouco. Se você vai falar com a pessoa recebe você mal, você não deve se contaminar com esse mal. Você volta, diz lá Jesus na sua afirmativa, né? Vá em paz e diga, paz seja convosco. Se ali houver um filho da paz, sobre ele repousará a vossa paz. Senão, ela retornará para vós. A nossa paz é o nosso tesouro maior. Você pode não ter dinheiro, não ter até muita saúde, está passando dificuldades, mas você procurando viver em paz, pensar em paz, agir em paz, você estará resolvendo problemas. Ao contrário, se você estiver irritado, nervoso, etc., você estará aumentando os problemas. Então, nós chegamos a essa conclusão meditando, orando, parando um pouco, pensando. Daí a necessidade que nós temos de dar uma pausa até antes de dormir. Não é ficar diante do televisor aí até a última hora e depois virar para o lado e dormir. E diga-se de passagem, a companhia do televisor, no momento que precede o sono, é uma má companhia terrível, porque ao invés de você ter sua mente tranquilizada, serenada, você tem turbilhonada por más notícias de um jornal falado, ou às vezes de algum filme, porque é muito difícil você à noite ligar a sua televisão e ver um filme aí sobre doçura, bondade, amor, tranquilidade, beleza, né, etc. Você não vai ver o irmão Sol e irmã Lua a essa hora da noite, você vai ver noticiário ruim. E essa situação mental, né, não produz paz em você durante o seu repouso físico. Não produz paz. Então o melhor é fazer isso que nós fizemos. O ideal seria a pessoa ler uma pequena página de um desses livros, né, de Emmanuel, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Fonte Viva. São 5 livros que têm mensagens pequenas, todas elas nos levam à reflexão, à meditação. Se você ler alguma coisa, você se prepara para o sono, para a prece e depois para o sono. Porque, na verdade, muita gente não observa isso. O momento de dormir é tão importante, ou mais importante até, do que o momento de você se alimentar. Porque se você vai se alimentar, você deve sentar-se à mesa, buscar um pouco de tranquilidade, não comentar assuntos negativos durante a refeição, principalmente não ver televisão, que não traz coisa boa. Buscar em paz. Há pessoas ainda que têm o salutar hábito da oração diante da refeição. Por quê? Porque você entra em paz. Se você ora, você vai se alimentar fisicamente também, mas você já se alimentou espiritualmente através de uma pequena oração, um agradecimento simples a Deus até pela refeição. Mas acontece que nós esquecemos. Nós nos assentamos à mesa pelo menos 3 vezes por dia para alimentarmos o corpo físico. Há pessoas que até vão a 4, tomam um lanchinho à tarde, e há os outros ainda que comem alguma coisa antes de dormir. 5 vezes se aproximam da mesa durante o dia.
E quantas vezes se aproxima da oração? A alimentação espiritual, que é muito mais importante que a alimentação física. Porque a alimentação física está alimentando um corpo que mais cedo ou mais tarde você vai deixá-lo na terra. Agora, a alimentação espiritual está alimentando seu corpo, sua mente, né? É diferente. Então, esse regime alimentar e espiritual é muito importante fazer parte das nossas cogitações, dos nossos pensamentos e etc. Né? Agora, a busca da paz, né? A construção da paz, se fundamenta muito no perdão, na maneira com que você recebe as palavras, às vezes até os pensamentos, palavras e ações dos outros. Como você reage diante disso. Aí é que nós nos lembramos, como disse Jesus, está lá no Mateus 26, 41, vigiai e orai para não cair em tentação. Vejam que Jesus coloca a palavra vigiar antes. Vigiar quem? Vigiar os outros? Olhar para uma pessoa, olhar para outra, desconfiado? Não. Vigiar a nós próprios, vigiarmos-nos. Por quê? Vamos vigiar o tipo de recepção que nós estamos dando para as ações dos outros, para as palavras ou ações das pessoas. Se são convenientes, se contribuem para o meu engrandecimento, eu as guardo. Se elas não contribuem, se são palavras tolas, etc., eu deixo para lá. Agora, se são agressivas, essa eu tenho que tomar mais cuidado. Muito cuidado. Cuidado com o que nós temos, por exemplo, não nos contaminarmos com uma moléstia contagiosa, que nós lavamos as mãos, desinfetamos, etc. e tal, trocamos até de roupa, tomando banho, etc. Né? Então, o mesmo cuidado para não nos contaminarmos, nós devemos ter exatamente no nosso relacionamento com outras pessoas, para não sermos contaminados com o mal, o clima ruim em que aquela pessoa vive. Porque muitas vezes é um convite para nós nos desequilibrarmos. Então você observa o discurso da pessoa, a maneira da pessoa reagir diante de você, deixa para lá. Não dê espaço para as trevas. Não dê espaço para as trevas. Cuidar mesmo da sua paz. E às vezes você ouve alguma coisa, nós ouvimos alguma coisa desagradável, alguma coisa que nos aborrece. E quanto mais desagradável, quanto mais nos aborrecer a ideia, tanto maior a nossa necessidade de orarmos, buscarmos paz através da oração, pedir a Jesus. Você fala com Jesus, o Senhor recomendou que nós amássemos o inimigo. Aprendeste o que foi dito, está lá no Sermão da Montanha. Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que Allan Kardec transcreveu diretamente do Sermão da Montanha, registrada por Mateus no capítulo 5, nos versículos de 43 a 47. E Jesus não falou algo que estivesse fora do alcance nosso, não. Jesus falou exatamente conhecendo as nossas limitações, as nossas necessidades. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. É a maneira mais inteligente, mais eficaz de você se libertar da agressão de uma criatura. Porque se a criatura agride você, fala mal de você, e você se irrita e retruca, procura também devolver
à altura, como muita gente diz, né? Eu até faço um neologismo, eu falo a baixura, que quando você responde a uma agressão no mesmo tom, você se baixou no nível daquela pessoa. E há pessoas que ainda dizem assim, o que vem de baixo não me atinge, faz até um muxoxo de desprezo, né? O que vem de baixo, não, já atingiu porque eu estou respondendo de forma deseducada. Então, nós observarmos isso. Daí Jesus dizer, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se a pessoa procura perseguir você, prejudicar você, se você ora por ela, você corta a onda negativa que ela manda para você. Se você não puder orar para ela ser feliz, pelo menos você diz, Jesus, me ajuda, Senhor, a que eu não registre isso, a que eu não guarde esses pensamentos ruins comigo, que isso não afete a minha vida. Aí, se você tiver um pouquinho de boa vontade, você fala, abençoa aquela criatura, Senhor, para que ela mude de vida, para que ela entenda a vida como eu já aprendi com o Senhor, como eu devo entender a vida. Então, o perdão é base essencial para a construção da nossa paz. Quem não perdoa, não tem paz. Porque todas as vezes que você se lembrar daquela pessoa, você fica perturbado. E essa perturbação, hoje a ciência médica está mostrando aí, cada vez mais, caminhando a passos largos nesse sentido, que a nossa saúde física depende muito da nossa saúde mental, da nossa higiene mental. Nós não guardarmos nada que possa nos contaminar. Há 60, 70 anos atrás, a medicina olhava muito pouco para isso. Eu tenho citado várias vezes esse exemplo que eu vivenciei. Em 1946, eu era aluno da aeronáutica, interno, e à noite eu ia à biblioteca e ficava lendo algumas coisas lá, né? Era espírita, mas não tinha assim essa vontade de estudar a doutrina, mesmo porque também na aeronáutica não tinha livro espírita e eu não tinha levado o meu evangelho como deveria ter levado. Eu fui lá e lá, certa noite, lendo um livro chamado O Homem Esse Desconhecido, de Alexis Carrel, um francês, que depois se mudou para os Estados Unidos e escreveu esse livro, O Homem Esse Desconhecido. Eu abri o livro, lá no meio tinha uma página em que ele dizia que ele era médico e trabalhava em hospital. Ele fez uma afirmativa que deve ter soado muito estranha para o meio médico daquela época. Ele notou que as pessoas que oravam, as pessoas que eram religiosas, realmente religiosas, porque tem pessoa que é religiosa, mas externamente, pertence até a determinados setores religiosos, mas a religião não... Ele entrou na religião, mas a religião não entrou nele. Mas ele está falando daquelas pessoas que ele sabia, aqueles pacientes, que ele sabia que oravam. E ele faz uma afirmativa, isso em 1946, uma afirmativa muito importante. Ele diz, eu notei que as pessoas que oravam tinham alta mais depressa do hospital. Por quê? Ele notou que o estado mental da criatura contribuía grandemente para a harmonia física. Harmonia física. Hoje, passados aí tantos anos, nós estamos vendo a medicina se voltando para isso. Há estudos, até aqui em Juiz de Fora, há estudos assim, médicos que estudam a influência do espírito, a influência psíquica sobre o corpo. E se nós pensarmos bem, como leigos, né, eu pelo menos não tenho nada de medicina, não entendo nada,
Mas se você observa, como criatura observadora da vida, você vê que a nossa mente influi diretamente no nosso estado físico, no nosso corpo físico. Quer uma prova? É só você levar um susto. Um susto. O seu coração dispara. Seu coração dispara. Por quê? Os antigos até diziam que a pessoa que era invejosa ficava amarela, porque a inveja atacava o fígado. E nós sabemos que há pessoas, né, que têm problemas digestivos, problemas intestinais, exatamente quando tem aborrecimento, quando tem qualquer tipo de distúrbio mental, seja tristeza, seja raiva, revolta e etc, etc, etc. Então, se nós sabemos que a nossa saúde física também depende da nossa paz, é mais um incentivo para nós buscarmos o cultivo da paz. Buscarmos o cultivo da paz. Porque as pessoas que vivem em paz, se não beneficiam o organismo, pelo menos não atrapalham, não prejudicam. Isso é muito importante, nós termos essa visão, né, e essa prática. Daí a necessidade, então, desse exame de como nós estamos nos orientando na vida. Qual é o direcionamento dos nossos pensamentos? Como nós estamos lidando com as nossas emoções para a construção da nossa própria felicidade. Então, se eu tenho uma reação negativa diante de uma ofensa, eu não procuro perdoar, deixar para lá e esquecer, primeiro, no campo religioso, eu estou deixando de seguir um conselho de Jesus. Mas, muito mais ainda, praticamente eu estou me prejudicando. Porque Jesus veio nos ensinar a vivermos como irmãos, a vivermos em paz, a progredirmos espiritualmente. E as suas lições não são para serem repetidas mecanicamente, como rezas, etc. e tal, atos de adoração. Não. Jesus nunca promoveu reza, nunca promoveu momentos estáticos de oração. Não. Jesus trouxe uma visão de uma religião dinâmica, uma religião em que entra o sentimento e entra a razão também. Nós temos até uma palestra sobre a fé raciocinada que foi trazida por Jesus e em segunda mão foi trazida pelo Espiritismo. Por quê? Porque você tem consciência da sua vida. Agora, a oração repetida mecanicamente, ela não tem. É melhor fazer isso do que falar mal dos outros, contar anedota suja, etc. Mas não é o ideal. O ideal é você estar meditando, pensando e etc. naquilo que você está falando. Não ficar repetindo mecanicamente uma oração. E falar em oração, nós nos lembramos do Sermão da Montanha, que é o maior documento religioso do mundo. Não há nenhum documento religioso no mundo tão profundo, tão simples e tão aplicável à vida quanto o Sermão da Montanha. E quem reconheceu isso, foi alguém que não era nem cristão. Dizem que Gandhi, certa vez visitado por um religioso que queria convencê-lo sobre os valores do cristianismo, ele era brahmane, ele teria dito o seguinte: eu não preciso me tornar cristão para reconhecer o valor do Sermão da Montanha, porque se a humanidade toda perdesse todos os documentos religiosos, sobrasse só o Sermão da Montanha, ela teria um roteiro seguro para caminhar para Deus. E é verdade. Isso que nós falamos sobre o perdão, aqui está lá no Sermão da Montanha.
registrado por Mateus. O Sermão da Montanha foi registrado por Mateus nos capítulos 5º, 6º e 7º do seu Evangelho. Então, está lá. E por falar no Sermão da Montanha e por falarmos em oração, nós nos lembramos da recomendação de Jesus. Porque lembremos-nos de que Jesus nunca convidou alguém para ir a um templo, para fazer orações, tomar atitudes de adoração a Deus, seguir rituais, nada disso. Mas Jesus falou sobre a oração. Está lá no Sermão da Montanha, registrada por Mateus, no capítulo 6º, no versículo 6º. É muito importante isso, e as religiões, de um modo geral, não se lembram disso, não falam isso. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que tudo vê, em oculto te atenderá. São poucas palavras, mas de uma significação profunda, e que, de um modo geral, as religiões ditas cristãs não se aprofundam nisso, não pregam isso. Por quê? Porque ali liberta a criatura dessa alienação de correr para um templo para rezar. Há pessoas que acham que têm a necessidade de comparecer a um templo para rezar. Não há essa necessidade. A pessoa pode aproveitar o momento e tal, mas não há essa necessidade premente. Há até alguns espíritas que acham, faz tempo que eu não vou ao centro, preciso tomar um passe. Esse aí não é espírita ainda. Ele está informado de alguma coisa, mas não tem conhecimento profundo da doutrina espírita. Por quê? Primeiro, você não precisa ir ao centro para orar. Eu quero ir ao centro porque eu quero aprender alguma coisa numa palestra. Preciso ir ao centro porque eu vou colaborar em algum trabalho, seja de assistência social, um trabalho material, ou seja, de assistência espiritual, levando algum conselho a alguma pessoa. Agora, para orar, você ora em casa, como disse Jesus. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que tudo vê, em oculto te atenderá. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você precisa de fazer uma oração, você entra no seu quarto, lá no seu canto, quietinho lá. E Jesus recomenda fechar a porta. Há uns intérpretes aí, umas pessoas que gostam muito de umas interpretações assim, tá? Dizem assim, fecha a porta do seu... fecha-se dentro de você. Não é nada disso, fecha a porta física mesmo. Eu sou muito terra a terra. Por que fechar a porta? Para não ser incomodado, para você ter momento de encontro com você próprio. Porque se você não fecha a porta, entra alguém, entra um animal, etc. e tal, distrai você. Você entra no seu quarto, no seu canto onde você dorme, lá, quietinho. Você se encontra consigo mesmo antes de se encontrar com Deus. Você não vai repetir mecanicamente uma fórmula acabada, como muita gente acha, que repetindo tantas vezes, etc. Não. Mas alguém vai dizer, mas Jesus deixou uma fórmula, o Pai Nosso. O Pai Nosso não deve ser considerado uma fórmula sagrada que deva ser repetida daquele jeitinho, ipsis verbis, como se fala. Não. Porque eu já ouvi gente discutindo, não é perdoar as nossas dívidas, perdoar as nossas ofensas. No meu Novo Testamento, na minha Bíblia, está escrito ofensa. Na outra está escrito dívidas.
Assim como nós perdoamos nossos ofensores, nossos devedores. Outro discute, é assim, amém ou assim seja. Ora, a palavra amém quer dizer assim seja. Então não tem nada disso se pender à palavra. Nós temos de pensar o sentido daquilo que nós falamos. E Jesus deixou o Pai Nosso, não foi para ser repetido mecanicamente, inconscientemente. Jesus deu um modelo de oração. Um modelo de oração. Porque as criaturas não sabiam orar. Ficavam dependendo de sacerdotes, pagando até o sacerdote para se dirigir a Deus em seu nome, como nós pagamos um advogado para levar uma petição nossa a um juiz. Não. Você tem o direito, Jesus disse, você tem o direito inalienável de se dirigir ao seu Pai quando você quiser, onde você estiver. Diga mais ou menos assim. Ele deu um modelo, mostrando que não são palavras difíceis, rebuscadas e etc., ditas por pessoas sábias. Né? Não, qualquer criatura pode repetir o Pai Nosso, mais ou menos, daquele jeito. E não precisa repetir tantas vezes, porque lá no Sermão da Montanha também, no versículo seguinte a esse, nós falamos o versículo 6, capítulo 6, versículo 6. É o seguinte, capítulo 6, versículo 7. Há uma recomendação de Jesus ali, que ela não é seguida pela maioria das religiões. Pela maioria das religiões. Fazem exatamente o contrário. Contrariam frontalmente o ensinamento de Jesus. O que é que Jesus diz ali? Mateus 6,7. Abre aspas. Não sereis ouvidos pelo muito repetirdes. Quer dizer, se eu fiz a minha prece com seriedade, com consciência para Deus, está feito o meu pedido, a minha mensagem foi lançada. Eu até na minha irreverência falo, você não precisa ficar repetindo, porque Deus não é surdo nem distraído. Mas há ensinamentos religiosos aí que mandam repetir tantas vezes. Ora, essa repetição é alienante. A criatura fica repetindo, daqui a pouco não está nem pensando naquilo que está falando. Está como um gravador, como um toca-discos ou toca-fitas, como existia antigamente, que fica repetindo aquilo. É uma maneira mágica, né? Mágica de você se relacionar com a religião. Então, essa consciência aqui Jesus trouxe às criaturas, porque Jesus não foi um místico, não foi um sacerdote, um guru. Jesus foi um educador de almas. Ele agia como um educador, nos ensinando e nos libertando dessas fórmulas acabadas, né? Essas fórmulas feitas, nos libertando de objetos de culto e etc. e tal, porque essas coisas todas exteriores nos alienam. Em vez da pessoa olhar para dentro, analisar-se, analisar aquilo que tem pensado, que tem feito, que tem falado, que tem feito, a pessoa fica olhando para coisas exteriores. Não. Devemos parar e pensar, meditar, fazer uma avaliação de como tem sido a nossa atuação no mundo, a nossa vida. Lembrando lá do que disse Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Essa reflexão é muito importante para a construção da nossa paz. Para a construção da nossa paz. Então, nós podemos pensar nas pessoas difíceis que nós conhecemos, pessoas que procuram, às vezes, consciente ou inconscientemente, perturbar a nossa paz. Aí, quando nós pensamos assim,
nós vamos buscar inclusive ter mais saúde física. Porque, na verdade, quem não perdoa não tem paz. E quem não tem paz, raramente tem saúde. Às vezes a saúde é temporária. A pessoa tem, assim, saúde durante algum tempo e etc. e tal, mas adoece. Então, é necessário, muito necessário, que nós façamos uma revisão constante na nossa vida. Há certas religiões que têm aí o hábito, por exemplo, de durante algum tempo, um período assim, fazer um tipo de retiro e etc. Mas esse retiro coletivo não é necessário, é até bom, mas não é necessário para a pessoa que busca retirar-se dentro do seu próprio eu, retirar-se do convívio das outras pessoas na sua casa e dirigir-se, por exemplo, como nós dissemos há pouco, para o seu quarto, para pensar, para meditar um pouco. Então nós vamos analisar aí nessa hora como estamos caminhando dentro de um dos elementos mais importantes para a construção da nossa paz, que é o perdão. O perdão. Jesus recomendou, como nós dissemos há pouco, o perdão. E ele não selecionou o perdão, não. Ele falou, né, perdoar os que nos têm ofendido, qualquer criatura. Perdoar. Porque quem não perdoa, guarda o mal que foi feito. Porque, é claro, se uma pessoa me fala alguma coisa desagradável, aquilo me prejudica. Nós não somos ainda espíritos evolucionados, né, que estamos aí sem nos atingirmos. Eu me lembro de certa noite lá em Pedro Leopoldo, naquele tempo em que, 1956, 57, por aí, havia o quê? Poucas pessoas, o Chico chegava mais cedo lá, 7h30 e tal, e ali meia dúzia de pessoas, 8, 10 pessoas conversando com o Chico. Na hora da reunião apareciam mais umas 30, 40 pessoas que sentavam nos bancos lá, né? Aqueles bancos ali perto da mesa mediúnica, para assistir o Chico falar, e pessoas ficarem ali, um grupo de espíritas conhecidos eram convidados a sentarem-se à mesa e fazerem comentários sobre trechos escolhidos do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. E a gente ficava ali, então, conversando com o Chico, né? E certa noite apareceu um bêbado lá, e esse bêbado começou a insultar o Chico, né? Ficava mesmo com aquele hálito horrível que você sentia de longe, o cheiro de álcool dele, falando para o Chico. Você só dá confiança para gente importante, etc. Porque havia uma pessoa lá sentada lá que eu já tinha notado, era uma autoridade, uma grande autoridade, estava sentada, que eu vi o carro da pessoa perto do centro, estacionado, com o motorista lá sentado e tal. Então, veja bem como trabalha a treva. Aquele homem era um bêbado, coitado. A treva o levou lá, usando-o como médium, como instrumento, para tirar o sossego do Chico, porque o Chico estava ali antes de começar a reunião, que ia das 8 até as 11, às vezes até mais de 11 horas, Chico psicografando ininterruptamente. Então o plano das trevas era exatamente levar aquele bêbado, falar uma porção de coisa lá, para desestruturar o Chico, perturbar o trabalho, né? E ele falou tanto, a gente sentia de longe o cheiro de álcool. Ele falou tanto que havia uma pessoa lá que não aguentou ouvir aquela conversa agressiva dele, né, pastosa, como é natural de alguém que está bêbado, né? O homem se levantou, era até um argentino, não era nem brasileiro. O homem levantou-se falando espanhol, né? Não é possível uma coisa de esta. Agarrou o homem pela lapela, ele estava de paletó, e queria levá-lo lá para a rua. O Chico falou, não, meu amigo, espera aí, nós estamos conversando aqui,
fica quieto, espera aí, deixa eu conversar com ele, coisa e tal. Quer dizer, o Chico não se incomodou com aquela perturbação, que talvez tivesse aí alguns espíritos até junto, querendo tumultuar a reunião, tirar o Chico daquele ambiente de paz, porque o Chico, naquele tempo, ainda até receitava receitas mediúnicas, Bezerra de Menezes receitava pelo Chico. Ora, que prejuízo causaria a reunião se o Chico não estivesse em paz, tranquilo? Porque se ele não estivesse tranquilo, ele não ia ser um bom instrumento para o benfeitor espiritual. Bezerra de Menezes, que receitava naquela época, receitava homeopatia. Eu mesmo tive uma receita de homeopatia dada por Bezerra de Menezes, né? Então, por quê? Porque a treva viu que havia ali dentro uma autoridade, uma pessoa importante, porque ele falou ainda para o Chico, você só dá importância para pessoas de alto gabarito, pessoas importantes, etc. Né? Um pobre como eu, você não liga. Quer dizer, tentando fazer com que o Chico reagisse. O Chico não permitiu que aquilo perturbasse a sua paz, além de nos dar uma excelente lição de equilíbrio, de tranquilidade e etc. Né? Então nós devemos pensar muito nisso. Quem não perdoa não tem paz. Porque todas as vezes que você se lembrar daquele acontecimento desagradável, você vai reviver aqueles pensamentos negativos que vão perturbar o seu organismo, vão perturbar você. Então, é necessário que nós cuidemos da nossa paz. Cuidemos com muito cuidado, cuidado mesmo. Por quê? Porque nós já dissemos que a paz também produz saúde. Agora, guardar mágoa é uma das piores coisas que nós temos e das que perturbam mais a nossa paz. Porque a pessoa faz uma ofensa a você, tira a sua paz naquele momento. Mas se você não procura jogar isso para fora, deixar para lá, não dar atenção a isso, você vai prejudicar a sua saúde. Porque todas as vezes que você se lembrar daquilo, você recebe aquela carga negativa. O seu próprio cérebro, seu próprio psiquismo produz uma carga negativa aí em você próprio. Então, cuidado com aquilo que nós estamos arquivando dentro de nós. Perdoar. Quem não perdoa não vive em paz. Todas as vezes que você lembra de alguma coisa desagradável, sem se lembrar, assim como um acontecimento qualquer, você está se perturbando. Eu costumo dizer, até uma expressão um tanto forte, quem não perdoa guarda um câncer na alma. A falta de perdão, o desejo de vingança, ou mesmo que você não tenha desejo de vingança, não, mas a mágoa é um câncer na alma. É um câncer na alma. E é preferível você ter um câncer aqui na Terra, eu quero ter um câncer na Terra, aqui, e não quero ter mágoa de ninguém. Não é que eu seja um espírito superior, não, eu aprendi isso na vida. Estou com 94 anos, se eu não tivesse aprendido isso, que eu sou espírita desde criança, né, a doutrina não teria valido nada, mas eu aprendi. E aprendi porque eu era até vingativo. Aprendi no Evangelho de Jesus a perdoar, não guardar mágoa. Porque mágoa é câncer na alma. E eu dou essa expressão muito forte porque isso grava na pessoa. Eu quero ter todos os cânceres do mundo e não quero ter uma mágoa. Porque o câncer, se eu tiver, eu vou deixá-lo no corpo, lá na sepultura ou no forno crematório.
Agora, se eu tiver mágoa, eu vou levá-la para o mundo espiritual. E lá eu vou ter que resolver esse problema. Por que não resolver já? Por que não empenhar os meus esforços, pedir a Jesus através da oração, através do momento de prece, né, para que me ajude a tirar isso do meu coração, da minha mente? Está ao nosso alcance. Não precisa ser santo para fazer isso, não. Somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Jesus ensinou isso. Não guardar mágoa, perdoar. Como Pedro certa vez perguntou a ele, porque Jesus falava tanto em perdão, que Pedro certa vez perguntou a ele: Mestre, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Porque esse 7 é um número cabalístico, muita gente fala no 7. Então ele arriscou 7 vezes. E Jesus o que é que fala? Até usando um artifício aritmético, Jesus diz: eu não digo que deves perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que quer dizer 70 vezes 7 vezes? Na aritmética são 490, mas no Evangelho quer dizer infinitamente. Perdoar sempre, deixar perdoar, não ter mágoa. Porque perdoar não é só não se vingar, não. Perdoar é esquecer. Jesus fala com esquecimento das ofensas recebidas. Larga para lá, deixa para lá. Faz como nós fazemos a nossa higiene pessoal. Lave as mãos, desinfete, procure. Agora, existe um outro tipo também de sentimento que é guardado por muita gente, que também é tão danoso quanto a mágoa. É o remorso. O remorso também é ruim, porque o remorso, quer dizer, não é tão ruim quanto a mágoa. Mas o remorso é quando você tem mágoa contra você próprio. Não é mágoa contra os outros, mas contra você. Você fez uma coisa errada e você fica remoendo aquilo. Não. Perdoe-se. Perdoe os outros, mas perdoe a você também. Jesus, eu errei. Reconheço o Senhor. E fui grosseiro, fui agressivo, fui maldoso, fui infeliz no que eu falei. Me ajuda, Senhor. Você não precisa nem pedir perdão. Eu não peço perdão a Deus, não. Deus perdoa sempre, Jesus perdoa sempre. Eu peço que me ajude a que eu me perdoe. Que eu esqueça o mal, tanto o mal recebido quanto o mal que eu fiz. Me ajuda, Senhor, a que eu deixe isso de lado. Que eu pense no bem, que eu pense coisas boas. Porque o remorso, nós falamos agora há pouco, a mágoa é câncer na alma, mas o remorso também o é. Se você fica remoendo aquele mal que você fez, você deve buscar através da oração sincera, consciente, etc., pedir a Deus, a Jesus, que ajude você a se esquecer daquilo. Eu fiz, eu errei, agora eu peço forças para não errar de novo. Porque aí você fica liberto. Porque da mesma forma que você leva a mágoa para o lado de lá, você pode levar também esse remorso. E o remorso, se você ficar com o remorso aqui na Terra, não resolver o remorso, é também um câncer na alma. Ele é prejudicial à sua paz mental, que vai refletir necessariamente na sua saúde física. Então, daí mais que nunca, na construção da nossa paz, nós devemos estar com Jesus, conscientemente, buscando através dessa vasta literatura que a doutrina espírita nos oferece, tornando mais acessível a leitura e a compreensão do Novo Testamento, né? E construindo a nossa felicidade. Está em nossas mãos, a construção da nossa felicidade está em nossas mãos.
A nossa saúde física está muito mais em nossas mãos do que nas mãos dos médicos. Sejamos nós, os médicos de nós mesmos, buscando no médico das almas, Jesus, o nosso mestre, os ensinamentos necessários, as inspirações e a força necessária para nós vencermos a nós próprios, construindo a nossa paz. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.